Boa noite. Boa noite. Tribunal rejeita recurso e suspende a posse da filha de Roberto Jefferson. Cristiane Brasil, a nova ministra do Trabalho, é acusada de violar a legislação do setor. Ex-presidente da Odebrecht revela 52 milhões de reais em propinas para a Serra. Delação de Pedro Novis aponta repasses para campanhas durante 10 anos. Laudo do IML afirma que Maluf tem doença grave, mas pode continuar preso. O deputado foi condenado por lavagem de dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. Vacinação contra a febre amarela será ampliada para Bahia e Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, mais 2 mortes. E as filas nos postos de saúde aumentam. Polícia italiana anuncia mais de 160 prisões em operação contra a máfia. Casos de corrupção incluem o setor público e a produção de vinho e azeite. Após 2 anos, as 2 Coreias dialogam e aliviam a tensão de uma guerra atômica. O norte comunista e o sul capitalista prometem uma ampla negociação. O Jornal da Gazeta está no ar. Depois do aumento das mortes por febre amarela, o município de Mariporã, na Grande São Paulo, pede reforços para as autoridades de saúde do estado. A repórter Sabrina Pires está agora num dos postos de atendimento 24 horas e tem outras informações. Olá, Sabrina, boa noite. Merini, esses reforços chegaram hoje. 5 profissionais do Hospital das Clínicas e do Hospital Emílio Ribas de São Paulo vieram aqui para Mariporã, fizeram vistoria e vão ajudar com os casos suspeitos de febre amarela na cidade. Essa situação ela está bastante complicada, tem muita gente assustada, porque os números mostram 31 casos suspeitos de febre amarela, sendo esse total 11 óbitos. Isso sem contar que outros 4 casos que foram registrados em São Paulo, mas de pessoas que trabalhavam ou passaram por aqui em Mariporã, também morreram e não estão nesses 31 casos suspeitos. Os exames ainda vão sair, não tem data prevista para isso. Outra informação é que o Instituto Adolfo Lutz hoje anunciou que outros 2 casos foram confirmados de febre amarela no estado. Ao todo, 15 pessoas morreram de febre amarela aqui em São Paulo, isso já confirmado. Mas aqui em Mariporã, médicos e enfermeiros da rede básica e também dos 2 hospitais, HC e também do Emílio Ribas, eles vão ficar por tempo indeterminado para ajudar todas as pessoas aqui, todos os médicos, inclusive, que vão receber treinamento a partir de quinta-feira, um treinamento especializado para fazer esse atendimento em quem chega com suspeita de febre amarela. Todos os números serão esclarecidos amanhã pelo secretário estadual de saúde, Davi Uip, que vai dar uma coletiva de imprensa já marcada para amanhã, mas quem falou há pouco foi a secretária de saúde aqui de Mariporã, disse da importância desses especialistas aqui na cidade e falou também sobre a importância das pessoas que tiverem sintomas procurarem um dos postos de saúde 24 horas para esse atendimento. Nós queremos que a população, ao primeiro sintoma de febre, dor no corpo, alterações em relação a hábito urinário, alteração em relação à coloração da pele, mal-estar geral, porque são sintomas muito parecidos com de virose, porque de fato é uma virose, mas é uma virose maligna. Daqui para frente, os institutos que estiveram, eles vão estar presentes diariamente dentro do nosso município, isso foi acordado, eles vão estar avaliando, capacitando nossos profissionais, entendendo a lógica da evolução dos sintomas que aqui apareceram, trabalhando no monitoramento desses casos. Postos de atendimento abertos desde sexta-feira aqui em Mariporã, durante 24 horas, inclusive para vacina. Muita gente chega agora, no finalzinho da tarde, para tentar realmente se vacinar. Aqui na cidade, a estimativa é que 90% da população já esteja vacinada. A meta é 100%, não faltam vacinas por aqui, mas a informação é que pessoas de outras cidades vêm para cá para receber vacina. E isso é recomendado mesmo, para quem trabalha ou passeia por aqui. É uma região com muitas chácaras e a orientação é que quem vier para cá
tem que tomar a vacina, de preferência com 15 dias antes. E falando em vacina, o Ministério da Saúde anunciou hoje que, além de São Paulo, Bahia e também Rio de Janeiro, vão receber vacinas, mas agora de forma fracionada. É uma vacina que garante a imunidade por 8 anos. Pessoas por dia recebem a vacina contra a febre amarela só na UBS da Sé, no centro da capital. E hoje a fila se repetiu. A Iracema mora na Moca, que não está nas áreas de risco, mas mesmo assim ela decidiu se prevenir. Eu passei as festas de final de ano em Mairiporã e, sabendo do surto em Mairiporã, eu resolvi tomar a vacina. A equipe da UBS providenciou uma segunda sala de vacinação só para a febre amarela. Essas duas amigas que trabalham juntas vieram no intervalo do almoço. Conhecidos nossos também, né? Que tem amigos que estão hospitalizados. É por isso que a gente veio. Se já está ocorrendo, se já está sendo anunciado, então a melhor forma que a gente tem que fazer é correr atrás, se prevenir, procurar prevenir a família também. O sinal de alerta contra a doença foi dado em outubro, depois que macacos que contraíram febre amarela foram encontrados mortos no Horto Florestal. A consequência é que 26 parques da Grande São Paulo foram fechados por precaução. De janeiro do ano passado até agora, 15 pessoas morreram em todo o estado. Os 2 casos mais recentes, confirmados hoje pelo Instituto Adolfo Lutz, foram em Atibaia, interior do estado. Hoje o Ministério da Saúde informou que pretende ampliar a vacinação, além de São Paulo, para os estados do Rio de Janeiro e também da Bahia. O objetivo é combater a circulação do vírus para regiões que ficam fora das chamadas áreas de risco. A ideia é imunizar 19.700.000 pessoas em 75 municípios desses 3 estados. Embora a vacina já esteja sendo oferecida em São Paulo, a partir de fevereiro, uma campanha mais abrangente pretende mobilizar todos os estados que já registraram casos da doença. A maior parte das pessoas, 15 milhões, receberão a dose da vacina fracionada. Cada uma poderá beneficiar 4 pessoas. A vacina não é indicada para crianças com menos de 9 meses, grávidas, mães que estão amamentando e pessoas com baixa imunidade. Já no caso dos idosos, as autoridades ainda não entraram em um consenso. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informa que os maiores de 60 anos estão liberados e só serão impedidos de tomar a vacina se o paciente informar na triagem que possui algum problema de saúde, como diabetes, por exemplo. Caso contrário, as doses serão oferecidas normalmente na rede municipal. Para a Secretaria Estadual de Saúde, a decisão cabe a cada prefeitura. O Ministério da Saúde esclarece que a vacina em idosos só deverá ser aplicada após uma avaliação dos serviços de saúde. Este infectologista do Hospital Emílio Ribas entende que um atestado é necessário porque, ao tomar a dose, alguns idosos podem desenvolver a doença. Como a vacina que é utilizada para a febre amarela contém um vírus vivo, enfraquecido, e a gente sabe que o envelhecimento diminui a imunidade, é o que nós chamamos de imunossenescência, existem risco de algumas pessoas terem uma imunidade mais comprometida e terem o risco de desenvolverem a febre amarela vacinal. Por isso é muito importante que caso a caso seja avaliado e seja acompanhado de um atestado médico liberando esse paciente para a utilização da vacina. O atestado indicando aptidão para a vacina, segundo ele, pode ser fornecido por qualquer médico, não necessariamente o profissional que acompanha o idoso regularmente. Em São Paulo, o preço do material escolar chegou a variar 260%. Muitos pais já estão de olho em estratégias para economizar e ensinar os filhos a lidar melhor com o dinheiro. Com uma lista enorme de 2 filhos, Renata pesquisou, fez as contas e calcula que vai gastar 15% mais que no ano passado. Bem mais caro que o ano passado. O que você achou mais caro? Os cadernos, lápis de cor, os papéis que a escola pede, papéis diferenciados. Segundo o levantamento do Procon, em um ano, a lista de material escolar ficou 9,25% mais cara em média. O Procon pesquisou quase 200 itens em 9 lojas da capital paulista e constatou uma enorme diferença de preço de um lugar para o outro.
A maior variação foi encontrada na caneta esferográfica, 260%. Na loja mais barata, custava R$ 1,75. Na mais cara, R$ 6,30. Para tentar economizar, Kelly achou mais prudente não trazer a filha para as compras. As crianças querem, sim, com um tema de personagens. E se a criança está junto? Aí complica. Eles querem. Então, por isso que eu não trago também, né? Minha pequena, ela também já entende um pouco, né? Então, não é bom trazer, não. Andréia trouxe, mas estabeleceu uma regra. Uma ele pode escolher, aí as outras a gente vai equilibrar. Samuel ficou com o caderno do Harry Potter, mas não parece muito satisfeito, não. Só uma coisa é suficiente? É, né? Faz o quê? Trazer o filho para a loja pode deixar a conta um pouquinho mais cara, mas também pode ser uma valiosa oportunidade de educar para a vida financeira no futuro. Especialistas defendem que, ao ajudar a escolher os itens, considerando a qualidade, o preço, a criança acaba aprendendo na prática a importância de fazer o dinheiro render mais. Com 6 anos, ela já consegue ir na calculadora e colocando e fazendo a conta, um pouquinho ali na matemática, só conta de soma mesmo. Os pais podem ir ajudando. Bem tranquila está a Ivete. A filha dela economizou o dinheiro da mesada só para comprar os cadernos que quiser agora. E a Beatriz não é boba, não. O que tiver muito caro, eu não vou comprar. Você vai comprar um que tiver mais em conta. Isso. Porque o dinheiro é seu. Sim. Se fosse da sua mãe. Não sei. Eu acho que gastaria um pouco mais além. Ela já sabe, esse tá caro, esse tá muito barato, então vamos levar esse. Como o dinheiro é dela? Então ela vai economizar, com certeza. E o saldo que sobrar do material da escola pode virar diversão. Se a gente economizar um pouco mais, sobra mais dinheiro pra gente sair no final de semana, sobra mais dinheiro pra ir nos passeios na escola. Se sobrar dinheiro agora, a gente vai passear. E o comércio dá um pequeno sinal de melhora. Segundo o IBGE, o volume de vendas no varejo cresceu 0,7% em novembro do ano passado, na comparação com outubro. Os destaques positivos foram para artigos de uso pessoal e doméstico, móveis e eletrodomésticos, além de vendas pela internet. No período, as promoções da Black Friday foram um dos motivos que impulsionaram os negócios. 5 das 8 atividades pesquisadas tiveram variação positiva de outubro para novembro. Outros destaques positivos foram as vendas de livros, jornais, papelaria, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos. Também hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Uma agência da Caixa Econômica Federal foi assaltada em Mauá, na Grande São Paulo. Funcionários do banco e da Protege, que é a empresa de transporte de valores e segurança, foram rendidos e presos no cofre. Foram roubados malotes de dinheiro e 4 armas da segurança. A Polícia Militar conseguiu recuperar os malotes. 7 homens envolvidos no assalto foram detidos. 3 são policiais civis. Em nota, a Caixa Econômica Federal esclarece que as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas às autoridades policiais. A Polícia Federal informou que os presos, testemunhas e vítimas serão ouvidos. No Rio Grande do Norte, os policiais civis, militares e bombeiros decidiram encerrar a greve. Hoje, em protesto contra atrasos de salário, o SAMU reduziu o número de ambulâncias. O protesto, chamado de apagão na saúde, deve durar 24 horas. Em alguns hospitais, servidores não assumiram os postos de trabalho. Eles querem o pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho. Eles estão em greve desde 13 de novembro. Com a falta de patrulhamento nas últimas semanas, a onda de violência aumentou e vários assaltos e arrombamentos foram registrados. 100 homens da Força Nacional e 2.800 das Forças Armadas foram acionados para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte. A Justiça considerou o movimento ilegal e determinou o retorno dos policiais ao trabalho e a prisão de quem incentivasse a paralisação. Pelo menos 10 adolescentes fugiram de um centro de atendimento socioeducativo na região oeste de Goiânia. Ontem, antes de fugir, o bando chegou a fazer 2 educadores reféns. Os funcionários tiveram ferimentos leves. A diretora do Grupo Executivo de Apoio à Criança e Adolescente, Luzia Dora Juliano Silva, informou ainda que não tem conhecimento sobre como ocorreu a fuga e que vai apurar as circunstâncias e encaminhar o caso para o Juizado da Infância e Juventude.
Uma operação contra a máfia calabresa prendeu mais de 160 pessoas na Itália. Segundo a polícia italiana, a operação dessa terça-feira desmantelou um importante clã do grupo de crime organizado 'Ndrangheta, atuante na região italiana da Calábria. A máfia atuava em setores como a produção de vinho, azeite de oliva e farinha, e no recolhimento e reciclagem de lixo, serviço funerário e lavanderia profissional. Entre os presos estão os prefeitos de Tirò Marina, Strongoli e Crotone. Todos são acusados de associação mafiosa, extorsão, peculato, fraude em licitações, corrupção e danos públicos. O ex-presidente da Odebrecht, Pedro Novis, delatou à Polícia Federal que o senador José Serra, do PSDB, recebeu mais de 52 milhões de reais em propina paga pela construtora. E os pagamentos teriam ocorrido durante 10 anos. Os pedidos de propina teriam começado em 2002, quando José Serra teria solicitado à Odebrecht 15 milhões de reais como contribuição de campanha. Pedro Novis contou que nas eleições municipais de 2004, quando Serra foi eleito prefeito de São Paulo, a Odebrecht doou 2 milhões de reais em espécie sem registro da Justiça Eleitoral. Já como governador do estado, Serra teria recebido entre 2006 e 2007 o equivalente em euros a 4 milhões e meio de reais, pagos em uma conta no exterior. A conta teria sido fornecida pelo lobista José Amaro Ramos, amigo do Tucano. Segundo o delator, em 2008, José Serra teria procurado novamente a construtora para solicitar 3 milhões de reais em doações eleitorais para campanhas municipais do PSDB em São Paulo. O maior aporte de dinheiro teria ocorrido durante a campanha presidencial de Serra em 2010. Segundo Novis, a Odebrecht pagou 23 milhões e 300 mil reais em um negócio que teria sido intermediado por Sérgio Guerra, que era o presidente nacional do PSDB na época. Ele morreu em 2014. Novis disse que recebeu Guerra a pedido de José Serra. Ficou acertado que a construtora pagaria o valor e, em troca, o governo paulista faria a liberação de cerca de 170 milhões de reais em créditos antigos da Odebrecht com a Dersa, a empresa de infraestrutura e transportes do estado. Como prova, Novis apresentou o contrato do pagamento desses créditos. Um novo repasse teria acontecido na campanha de Serra em 2012. O delator disse que pagou 4 milhões e 600 mil reais e que o dinheiro foi entregue ao assessor político Rubens Jordão, que também já morreu. No total, em 10 anos, a construtora teria repassado ao hoje senador José Serra 52 milhões e 400 mil reais. Pedro Novis foi presidente da Odebrecht entre 2002 e 2008. Em seu depoimento à Polícia Federal, em junho do ano passado, contou que conheceu José Serra nos anos de 1980. Ele também é delator da Lava Jato. O senador José Serra, do PSDB, diz que as acusações são falsas e que jamais recebeu qualquer tipo de vantagem indevida de qualquer empresa ou indivíduo, especialmente da Odebrecht. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro negou o recurso do governo e a posse de Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho, continua suspensa. O Planalto vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do vice-presidente do TRF2, desembargador Guilherme Couto de Castro. O presidente da corte, desembargador André Fontes, se declarou suspeito para decidir sobre o pedido. Ele afirmou que o motivo foi foro íntimo. O governo tentava manter a posse da deputada no Ministério do Trabalho. A cerimônia estava marcada para hoje. Ontem, o juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói, havia impedido de forma liminar a posse. O magistrado acatou uma ação civil pública de um grupo de advogados trabalhistas. No recurso, a Advocacia Geral da União disse que impedimento gera interferência do judiciário em uma função que compete ao presidente da República. O governo chegou a montar a estrutura para a posse da deputada. Convidados chegaram a ir até o Palácio do Planalto, onde seria realizada a cerimônia. Mas no início da tarde, após a decisão do TRF, Temer ordenou os assessores que suspendessem o ato. Cristiane Brasil é filha do deputado cassado Roberto Jefferson, delator do esquema do mensalão petista. Ele chegou a ser condenado na ação penal. A decisão judicial contra a posse da deputada veio após denúncia de que Cristiane Brasil foi condenada a pagar 74 mil reais por dívidas trabalhistas para 2 ex-motoristas.
Um desses pagamentos foi feito por uma assessora da deputada. Para o juiz, a nomeação fere o princípio da moralidade administrativa. A AGU argumenta, no entanto, que a simples condenação decorrente de prática de ato inerente à vida privada civil não interfere na administração pública. E hoje, novas denúncias surgiram. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Cristiane Brasil destina parte da cota parlamentar a uma locadora de veículos que pertence à tia da chefe de gabinete dela na Câmara. A empresa declara o endereço e o telefone de um escritório de contabilidade em Brasília. E Cristiane Brasil também é acusada por outra ex-auxiliar, Aline Lúcia de Pinho, de supostas irregularidades trabalhistas. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Aline disse que a parlamentar a demitiu quando estava licenciada pelo INSS por acidente de trabalho. A ex-assessora foi contratada como funcionária pública na Prefeitura do Rio, mas diz ter trabalhado como motorista particular e prestado serviços para a petebista. Antes de assumir o mandato na Câmara, Cristiane Brasil foi secretária de Envelhecimento Saudável do prefeito Eduardo Paes, do PMDB do Rio. Depois de ter a posse impedida pela Justiça, Cristiane Brasil e o pai, Roberto Jefferson, se encontraram com Temer no Palácio do Planalto. A expectativa era que ela desistisse do cargo, mas depois do encontro, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que a nomeação da deputada está mantida. Agora, Temer tenta reverter a situação no STF. Vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Há dois problemas com essa insistência do governo em empossar a senhora Brasil, filha do Roberto Jefferson, no Ministério do Trabalho. O primeiro é que isso na Justiça demanda tempo. E tempo tem sido o maior inimigo dela. Afinal de contas, cada dia que passa, se acrescenta uma ou outra denúncia a respeito dela, né? É, inclusive, impressionante, porque ela desistiu de se candidatar a deputada, ela tem uma legenda garantida, além disso, é filha do presidente do partido, tem tudo para ser eleita, e aí recusa 4 anos de Câmara por 1 ano no Ministério do Trabalho, ou seja, deve ser um verdadeiro velo de ouro que tem lá no Ministério. É o que eu sempre digo, se os políticos disputam com tanto fervor, é porque eles estão pensando na bufunfa. Bom, seja como for, ela já está entrando no anedotário nacional. Imagine que depois de condenada, porque não pagou um motorista, ter feito acordo com outro e a assessora estar pagando, essa história da tia que você viu aí no noticiário, ela agora entrou no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Pois é, a ministra pretende ser ministra do Trabalho, que o Temer quer nomear, que o Roberto Jefferson faz questão que ele a nomeie, que o Marum também faz questão, pertence a essa lista negra daqueles que não pagam, isso por causa da história do motorista, porque a Justiça mandou ela pagar R$60 mil para ele, até agora ela não pagou. E ao mesmo tempo o outro pagou 14, mas quem está pagando é a assessora. Bom, pelo nome, o que se dá para perceber é o seguinte, como o Paulo Rabelo de Castro está para sair, porque quer ser candidato a presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, talvez seja o caso do Temer esperar mais um pouquinho, o Paulo Rabelo sai e ele nomeia a inscrita no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas para o BNDES. Nós já estamos em uma tal situação em que esse impasse criou uma que se chamava situação de multidão antigamente, né? O governo Temer caiu, por enquanto, na galhofa geral brasileira. E isso será consagrado no dia que ela assumir o BNDES, né? Pois é, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Em pé? O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, pediu hoje para deixar o cargo de vice-líder do governo na Câmara, após ser barrado para assumir o Ministério do Trabalho. O parlamentar foi indicado pelo PTB para assumir a pasta, mas afirmou que teve o nome vetado pelo ex-presidente José Sarney, do MDB. Em carta enviada ao líder do governo na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, Fernandes pediu para ser destituído da função de vice-líder para evitar embaraços para o presidente Michel Temer.
José Sarney negou que tenha vetado o nome de Pedro Fernandes para o Ministério do Trabalho. E logo mais, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o economista Antônio Correia de Lacerda, professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da PUC de São Paulo, sobre o impacto do crescimento da economia chinesa no mercado internacional. A Advocacia Geral da União pede à presidente do STF, Carmen Lúcia, que revogue a liminar que suspendeu o indulto de Natal. No final do ano, Carmen Lúcia acatou uma ação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra o indulto. Dodge afirmou que, com o decreto de Temer, a Lava Jato estava em risco, assim como todo o sistema de responsabilização criminal. Ao suspender parte do texto, Carmen Lúcia disse que o indulto não é e nem pode ser instrumento de impunidade. Previsto na Constituição, o indulto é publicado todos os anos e permite a concessão de benefícios, como a redução ou o perdão da pena de condenados que atendam a alguns critérios. Em 2017, o governo Temer reduziu para 1/5 o tempo mínimo do cumprimento da pena nos casos dos crimes cometidos sem violência, o que atinge os chamados crimes do colarinho branco, como corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2016, este tempo foi fixado em 1/4 da pena. Na ação, a Procuradoria-Geral da República também argumenta que a medida fere a Constituição Federal ao prever a possibilidade de que o condenado seja liberado do pagamento de multas impostas como parte da punição. Ao recorrer ao Supremo, a AGU afirma que o decreto do indulto não é voltado especificamente aos condenados por corrupção e que ele também atinge uma série de outros crimes. O governo sustenta ainda que conceder o indulto é ato privativo do chefe do Poder Executivo e compete desta forma ao presidente da República definir a extensão do benefício. O Instituto Médico Legal do Distrito Federal emitiu hoje um laudo sobre as condições de saúde do deputado federal Paulo Maluf e do Partido Progressista. A conclusão é que ele está gravemente doente, mas pode ser tratado dentro do presídio da Papuda, onde permanece preso. Paulo Maluf foi condenado no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele está preso desde o dia 22 de dezembro no presídio da Papuda, na capital federal. Os advogados dele pedem na justiça que o parlamentar cumpra prisão domiciliar humanitária, em razão de diversos problemas de saúde, entre eles cardíaco. O laudo do IML de Brasília, emitido hoje, constatou o quadro grave, mas disse que ele tem condições de ser assistido pela equipe médica do presídio. A defesa do ex-prefeito de São Paulo alega, porém, que a Papuda não tem estrutura para prestar socorro rápido ao deputado em caso de urgência. Quem vai definir onde o deputado vai continuar cumprindo pena é o juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília, Bruno Aiello, que ainda deve pedir esclarecimentos da própria administração do presídio e avaliar a posição do Ministério Público. Um passeio pelos bastidores do Zoológico de São Paulo, o maior do Brasil. Nossa reportagem foi a lugares poucas vezes visitados pelo público. Veja o que eles encontraram por lá. Verduras, legumes, frutas. É muita variedade, mas não é feira não, viu? Até porque os nomes nas bandejas indicam que todos esses alimentos têm donos. É o núcleo de alimentação animal do maior zoológico do Brasil, o de São Paulo. Além das refeições frescas, o local ainda possui uma fábrica de rações. Por dia, cerca de 2 toneladas de rações sem conservantes são produzidas aqui, principalmente para herbívoros, insetos e roedores. O cuidado com os animais é tanto que tem até cardápio diário especial, como uma dieta. A gente cuida de animais que precisam de um cuidado especial, no sentido de eles têm algum problema de saúde, ou então como é o caso do tamanduá, que come até 40 mil formigas por dia. Todos os dias, ao menos 4 toneladas de alimentos são consumidas pelos animais. Só de carne são mais de 500 quilos diários. A rotina, apenas acompanhada pelos funcionários, agora também está acessível ao público. Na minha escola eu aprendo biologia, né? E já tô aprendendo cadeia alimentar, alimentação dos animais, aí eu achei interessante. Uma das partes mais legais da visita é conhecer o setor de aves. Aqui ficam todos os filhotinhos quando nascem e depois as aves continuam recebendo todos os cuidados necessários para estarem prontas para irem aos recintos. Em média, os animais ficam aqui por 8 meses, mas o Fred já está há 1 ano e deve permanecer por pelo menos mais um.
O Frederico é um flamingo chileno. A tentativa de reproduzir essa espécie dentro do Zoológico de São Paulo durou 40 anos. O primeiro a nascer foi esse bicudo aí, por isso tanto mimo. Se a gente colocar ele sozinho, como ele é muito imprintado com humanos, ele para de comer, ele não se mistura no grupo, ele vai acabar adoecendo. Então a gente precisa juntar ele com outros animais mais ou menos da mesma idade para a gente poder colocar todo mundo junto. Esse filhotinho de coscoroba, popularmente conhecido como capororoca, quase um tipo de cisne brasileiro, nasceu no último sábado. Ele fica assim enquanto é filhote, na fase jovem. Depois ele fica completamente branco, né, em relação às penas, com o bico alaranjado. Até conhecer as temidas baratas faz parte do passeio. Você já viu barata em casa, então? Onde você viu? Eu vi no tapete. Nas próximas terças-feiras, dias 16, 23 e 30 de janeiro, os bastidores do Zoológico de São Paulo estarão abertos às 20 primeiras pessoas que chegarem à bilheteria. As senhas para a visitação começam a ser distribuídas às 9h30 da manhã por ordem de chegada. Os ingressos custam R$ 36,00. Crianças até 6 anos e idosos não pagam. E o sol, maravilhoso sol, voltou a aparecer hoje entre muita nebulosidade, mas chegou a ajudar a temperatura que subiu, chegou hoje aos 25 graus. Pois é, tudo indica, mas vamos ver, né, que parece que vai esquentar ainda mais amanhã. Vamos ver como fica o tempo com Mariana Armentano. O dia amanhã vai ser de chuvas em todo o Brasil. E como a gente vê no mapa, olha, nenhuma região escapa. Nessa outra tela, a gente vê que a chuva se intensifica sobre a costa leste do Nordeste e o tempo fica bastante instável, com chuva frequente e volumosa no leste de Santa Catarina, do Paraná e no sul de São Paulo. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Salvador, mesmo com as chuvas a qualquer hora, o dia vai ser quente, com máxima na casa dos 30 graus amanhã. Em BH, faz até 31 com chuva mais a partir da tarde. Em Floripa, mínima de 20 graus e máxima de 24, com um dia bem chuvoso, assim como em Curitiba, onde a máxima não vai passar dos 23 graus. No estado de São Paulo, o tempo só fica assim mais chuvoso na região que faz divisa com o Paraná. Nas outras áreas, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, chove rápido entre a tarde e a noite e as temperaturas sobem bem em relação a hoje. A máxima vai ficar em torno dos 32 graus em Presidente Bernardes e dos 33 em Votuporanga. Na faixa leste, faz até 29 graus em Caraguatatuba e em Santos e 31 em São José dos Campos, em Campinas e em Sorocaba. Para a capital, o sol ainda fica entre muitas nuvens, chove só a partir da tarde e esquenta, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 19, máxima amanhã já de 29 graus. Mas aí o calor já começa a diminuir por aqui. Na quinta-feira faz 28 graus e na sexta, por causa das chuvas, a máxima não deve passar dos 26 graus. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Osmar Garrafa. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o professor Antônio Correia de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo. Olha, depois de um 2017 muito difícil, o São Paulo apresentou hoje o primeiro reforço da temporada, que é o goleiro Jean, que estava no Bahia e tem fama de ser um ótimo cobrador de faltas também, né? Obrigada. Boa noite, Estela, é isso. É isso mesmo. Além da ótima temporada que ele fez pelo Bahia no ano passado, o goleiro Jean, de apenas 22 anos, caiu nas graças da diretoria do São Paulo, justamente pela semelhança com o maior ídolo do clube, o ex-goleiro e hoje técnico Rogério Ceni. O coordenador de futebol apresentou hoje o primeiro reforço do ano, o goleiro Jean, que veio do Bahia e é o novo dono da camisa 1. Vem para ser titular? O jogador é escalado no treino, né? Então a gente vem treinando a cada dia mais, a decisão é do Dorival, mas eu estou aqui para somar e ajudar o grupo no que for, seja dentro ou fora de campo. O goleiro traz na bagagem uma característica interessante, bastante conhecida do torcedor são paulino. Assim como o ídolo Rogério Ceni,
ele gosta de se arriscar em cobranças de falta. Rogério com certeza é um ídolo para mim, né? Uma referência como goleiro, como atleta. Quanto às faltas, eu vou continuar treinando, batendo a falta ali. E se um dia surgir uma oportunidade para bater, eu vou estar preparado para assumir essa posição. Hoje o dia foi de chegadas. Diego Souza, anunciado no último domingo, fez exames médicos aqui no CCT da Barra Funda pela manhã, com a intenção de já treinar no campo no período da tarde. O peruano Cueva, que ainda não havia se reapresentado, é outro que chega, atrasado. O São Paulo se reapresentou no dia 3 de janeiro e o retorno de Cueva veio quase uma semana depois. A volta tardia do jogador se deu porque o meia ficou no Peru para fazer campanhas publicitárias com foco na Copa do Mundo. Por não ter avisado o clube com a antecedência necessária, segundo a própria diretoria, o atleta terá uma conversa séria com o Raí e Ricardo Rocha, responsáveis pelo futebol do São Paulo, e pode até ser punido. O Corinthians, que já está na Flórida, nos Estados Unidos, onde faz a pré-temporada e disputa a primeira partida oficial do ano amanhã, né, Garrafa? É isso mesmo, Estela. O Corinthians enfrenta amanhã, pela chamada Florida Cup, o PSV da Holanda. Antes do embarque, nós conversamos com o técnico Fábio Carille, que falou a respeito do início de temporada e da chegada de reforços para 2018. Com apenas uma semana de pré-temporada, o Corinthians já pensa na sua primeira partida do ano. Quarta-feira, o Timão estreia na Florida Cup, enfrentando nos Estados Unidos o PSV da Holanda. O pouco tempo para trabalhar o elenco não preocupa o técnico corintiano. Para o ano que começa, Carille perdeu 3 de seus titulares: Pablo, Guilherme Arana e o atacante Jô. E se você acha que essas baixas tiraram o sono do técnico corintiano, se engana. Achava que ia perder mais peças, tô feliz, tá? Saindo 3 aí, tô feliz por tudo que já aconteceu em outros anos. Tá bom. Jogadores que estão chegando já jogavam dentro de uma ideia nos seus clubes, vão pegar muito fácil o que a gente faz, o que a gente pensa, já deu para ver nos trabalhos. Carille não esconde o jogo, está feliz com o elenco e sabe exatamente o que falta para o Corinthians ficar prontinho para essa temporada. A gente busca um 9, né? Também pela saída do Jô, a gente busca um zagueiro. Eu tenho certeza, cara, que vai ser um ano bom, brilhante. Vai ser campeão? Não sei, mas a gente vai fazer um bom ano. Bom, vamos falar sobre os reforços. Parece que o Henrique Dourado pode vir, né, do Fluminense para o lugar do Jô, seria isso? Seria uma troca de um artilheiro por outro. Os dois foram os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Marcaram 17 gols, o Jô foi para o Japão, o Henrique Dourado dificilmente fica no Fluminense. Os dois clubes estão nos Estados Unidos, os dois presidentes devem ter amanhã uma conversa e talvez sacramentar a negociação. Entre Corinthians e Henrique Dourado, o negócio parece que está bem encaminhado, Estela. É um bom reforço ali? Pela situação do mercado, me parece um bom reforço. Claro, está abaixo do que joga o Jô, no meu entendimento. Mas o Henrique Dourado, pela situação, aspecto financeiro, acho que pode dar conta do recado. E agora vamos falar de Palmeiras, Garrafa. Nesse início do ano, o time de Roger Machado conta com o retorno de um velho conhecido da torcida para tentar conquistar títulos nessa temporada. Com certeza, Estela. A pedido do próprio Roger Machado, o Palmeiras trouxe de volta o argentino Alione, que estava emprestado para o Bahia. Ele volta ao clube depois de uma passagem traumática no time, que foi eliminado da Copa do Brasil em 2016, após expulsão do próprio Alione. No Palmeiras, os reforços para o técnico Roger Machado não são apenas os jogadores contratados. Existem também aqueles que estão voltando de empréstimo, como é o caso do Meia Alione. Depois de um ano bom defendendo o Bahia, o argentino chamou a atenção do técnico do Verdão e exigiu de imediato a volta do jogador. Se a primeira passagem de Alione pelo Palmeiras não foi a esperada, agora o argentino afirma que está pronto para, enfim, brilhar com a camisa do Verdão. Tem jogador que chega e já começa jogando bem, podendo exercer, como você falou. Não foi meu caso, talvez, mas eu acho que agora já estou pronto, não tenho mais desculpa agora. Por não ter tido o desempenho esperado quando chegou, Alione sabe que a cobrança da torcida sobre ele não será pequena. Mas o atleta se diz preparado para mais esse desafio.
Acho que o Palmeiras todo ano tem que ganhar alguma coisa. Então, nós vamos lutar, vamos brigar por conquistar os títulos que a gente joga. Tá certo, Garrafa. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Com você, Gamberini. A atriz francesa Catherine Deneuve e outras 100 escritoras, artistas e acadêmicas francesas lançaram um movimento que defende que os homens devem ter a liberdade de importunar as mulheres. A carta aberta, publicada nesta terça-feira no jornal Le Monde, com o título Defendemos a liberdade de importunar, indispensável à liberdade sexual. É uma reação aos movimentos Me Too e Time's Up, que buscam o fim do assédio sexual. A carta afirma que o movimento é legítimo, mas que homens foram castigados duramente por avanços básicos, como tocar no joelho de alguém ou tentar roubar um beijo. O artigo ainda aponta a criminalização do homem e um autoritarismo de regras hipócritas em relação à liberdade sexual individual. E diz ainda que as mulheres que se negam a falar ou denunciar seus assédios são vistas como cúmplices de seus assediadores ou traidoras do movimento. Na primeira reunião em 2 anos, representantes da Coreia do Norte e do Sul se comprometem a reduzir a tensão militar e buscar a reconciliação e a aproximação entre os dois países. Em um comunicado divulgado depois de reunião na zona desmilitarizada, os dois países declararam que vão iniciar negociações para resolver todas as questões entre as Coreias. A Coreia do Norte confirmou que vai mandar uma delegação para as Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul no mês que vem. Eles prometeram também discutir a questão das famílias separadas pela guerra entre 1950 e 1953, que dividiu a Península Coreana. Amanhã voltam a funcionar as linhas telefônicas de comunicações militares. A desnuclearização da península, um dos pontos mais sensíveis da relação entre os dois países, foi abordada hoje, mas Pyongyang se recusou a discutir o tema agora. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Por que é que a decisão das duas Coreias é importante? Simplesmente porque elas jogam um balde de água fria numa região que provocava há pelo menos um ano as tensões internacionais mais complicadas. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estavam sem nenhum contato bilateral desde o começo de 2016. O gelo começou a ser quebrado anteontem, quando o ditador norte-coreano Kim Jong-un aceitou enviar uma delegação de atletas no mês que vem para as Olimpíadas de Inverno, que acontecem na Coreia do Sul. Eis que hoje, 5 dirigentes de cada lado se reúnem na zona desmilitarizada, que é a fronteira entre as duas Coreias, e divulgaram um comunicado em que anunciaram a retomada de negociações para baixar as tensões militares entre os dois países. Está longe de ser uma reconciliação diplomática, mas as duas partes ainda não negociaram sequer um armistício depois da guerra que selou a divisão do país e que acabou em 1953. Naquele conflito morreram 900 mil militares e 2,5 milhões de civis. O clima piorou a partir dos anos 90. A ditadura da Coreia do Norte tinha medo de desaparecer. Com o colapso do comunismo, não tinha mais uma aliança com a Rússia ou com o leste europeu. E a China estava se industrializando e caindo nos braços do neoliberalismo econômico. Foi por isso que o ditador Kim Jong-un construiu a bomba atômica e passou a fabricar mísseis que um dia poderão atingir os Estados Unidos. É um maluco irresponsável. Mas ele só deu certo nessas maluquices porque Donald Trump tem um perfil muito parecido com o dele. Trump não queria conversar com a Coreia do Norte enquanto ela não destruísse o seu arsenal nuclear. Mas os Estados Unidos, por debaixo do pano, diplomatas do Departamento de Estado davam as mãos à Rússia para tentar domar a fera norte-coreana. E agora, sem pedir autorização para os americanos, a Coreia do Sul procura, com muito cuidado, tirar um pouco da lenha daquela fogueira perigosa. É assim que o mundo gira. Boa noite. O presidente Trump afirmou que vai enfrentar com prazer a apresentadora Oprah Winfrey, caso ela concorra na disputa presidencial americana em 2020.
Com a repercussão do discurso no Globo de Ouro no domingo, amigos da atriz de 63 anos disseram à CNN que ela estaria pensando seriamente sobre uma candidatura à presidência. Trump disse que está disposto a enfrentar qualquer adversário. O governo americano confirmou que ele vai fazer um check-up de rotina na sexta-feira, mas que esses exames não incluem avaliação psiquiátrica. A negativa da Casa Branca surge no momento em que muitos duvidam da saúde mental do presidente. Segundo a rede de TV CNN, um grupo de congressistas americanos consultou uma professora de psiquiatria da Universidade de Yale sobre a saúde mental de Trump e apresentou um projeto de lei para a criação de uma comissão especial para avaliar se o presidente está psicologicamente ou fisicamente capacitado para cumprir suas funções. Você vai ver a seguir. Maria Lídia entrevista o economista Antônio Correia de Lacerda, professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da PUC de São Paulo. Eles vão falar sobre o crescimento da economia chinesa no mercado internacional. Até já. E agora, na entrevista do dia com Maria Lídia Flândolo, o impacto do crescimento da economia chinesa no mercado internacional. Eu entrevisto o economista Antônio Correia de Lacerda, professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da PUC de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado pelo A China, convite. Esse país que espanta o mundo com a velocidade do crescimento e com a expansão, a forma como a China se coloca, né, no cenário geopolítico mundial. Bom, essa expressiva expansão da China e crescimento deve ser vista como um bem ou como um mal? As duas coisas, né? A China teve um crescimento espetacular durante 30 anos. Durante 30 anos a China cresceu 10% a 11% ao ano. Hoje cresce entre 6,5% e 7%, que continua sendo espetacular, né? Já é a segunda economia mundial em termos de PIB, logo após os Estados Unidos. E tem 3 trilhões de dólares, já chegou a ter quase 4, de reservas, quer dizer, dinheiro em caixa que eles têm para executar os seus planos. Por exemplo, de expansão das empresas chinesas, aquisições de empresas no exterior. Eles compraram terras na África, compraram empresas em toda a América Latina e estão muito atuantes também no Brasil, né? Então, na verdade, a China hoje é que garante parte do crescimento, uma parte expressiva do crescimento mundial, portanto, uma oportunidade, porque ela consome muitos recursos, né? Portanto, é um cliente importante da maioria dos países, mas, por outro lado, também significa uma ameaça, porque ela invade esses países com produtos muitas vezes muito baratos e muitas vezes praticando dumping, ou seja, colocando preços abaixo do custo. Então, é uma estratégia do Estado chinês, né? E por essa razão assusta. Né? O mundo está aí atento, perplexo, mas a questão da abertura de novas perspectivas de cooperação e parceria, isso não traz algo maior do que, vamos dizer, esse estado de alerta? Isso não anima? Isso traz, dependendo de quem é o interlocutor do outro lado. Pegando o caso brasileiro, o que é que assusta? É o fato da China saber muito bem o que ela quer. Ela tem uma capacidade de planejamento e de execução fantástico, né? Em termos de estratégia, de infraestrutura, de desenvolvimento da sua produção, de geração de novas tecnologias. Mais recentemente com a preocupação ambiental, né? Porque eles tiveram que partir para esse caminho. E a contraposição disso é o Brasil, um país que se acomodou a ser um fornecedor de matérias-primas e commodities. A China quer, como um dos seus principais objetivos, garantir autonomia nas áreas hídrica, matérias-primas e alimentos, nos quais eles não têm autossuficiência, e estão muito interessados em adquirir empresas e bens mundo afora. Eles e o Brasil querem, é um de grande verdade, além de despejar aquilo que excede dos produtos fabricados lá, como o senhor mesmo lembrou agora, e colocar nos demais países, em outros mercados, eles querem investimentos consistentes, de longo prazo, negócios importantes, além, por exemplo, no caso do Brasil, das commodities, do interesse que eles têm nelas? Eles têm interesse, sim.
O que ocorre é que o interlocutor do outro lado, pegando especificamente no Brasil, o caso brasileiro, né, o Estado brasileiro, o governo brasileiro e as empresas brasileiras, não tem uma estratégia de inserção internacional considerando o risco e a oportunidade representado pela China. Então, nós nos acomodamos a ser fornecedores de matérias-primas, isso acontece já há muitos anos, reprimarizamos a nossa produção e a nossa exportação. Isso traz recursos? Traz, mas sim, poderia trazer muito da balança mais. Que o governo está eufórico. Isso, 67 bilhões no ano passado, recorde absoluto. O problema é que nós não deveríamos nos acomodar a ser meros fornecedores de matérias-primas. Quer dizer, nós deveríamos agregar mais valor a esses produtos, ou seja, só para dar um exemplo muito claro, envolvendo o café. Nós somos o maior produtor e o maior exportador de café em grão. No entanto, o maior produtor, os maiores exportadores de café solúvel são a Suíça, a Alemanha e Itália, que não produzem um grão de café. Nem um grão de café. Então, na verdade, nós somos fornecedores de café em grão e consumidores de cápsulas de café expresso. Quer dizer, é um valor absurdo, porque você precisa de muitas sacas de café para comprar o mesmo produto, né? Então é um exemplo banal, mas que ilustra muito do que está ocorrendo com a nossa estrutura produtiva. Mas essa questão é apenas de uma acomodação ou entra aí também um temor muito grande de uma parceria com uma cultura desconhecida, com esses métodos que se refinam cada vez mais e logística que a China vem se dedicando há tantos anos. Daí a conquista, né, dos resultados obtidos em todo o mundo. Existe um medo no Brasil de ficar refém desse parceiro, ficar refém da China e os chineses passarem a definir a pauta comercial do nosso país? Existe esse medo? Ele tem fundamento? Eu acho que ele tem tanto fundamento que ele já é uma realidade, infelizmente. Sim, mas tem fundamento ou é um medo por um sentimento de inferioridade? É mais do que medo, né? Sim, existe esse medo, ele deveria se traduzir em ousadia, né? Em estratégia. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte, por exemplo, o Brasil limitou na sua legislação a compra de terras. Então, os chineses, em tese, estão impedidos de adquirir terras. No entanto, eles dominam hoje a comercialização de produtos agrícolas e de várias outras commodities, né? Então, ao fazê-lo, eles praticam o que a gente chama economicamente de formação de oligopsônio ou de monopsônio. O que são esses palavrões? São uma única empresa ou poucas empresas compradoras, perfeito? Então, eles vão aos produtores e acabam definindo o preço, definindo o quanto eles querem comprar e ficam, evidentemente, com a maior parte do ganho desse processo, porque eles revendem ou consomem a si próprios esses produtos. Então, o que falta a nós no Brasil, nós temos uma excelente capacidade de produção agrícola, uma excelente capacidade de produção, inclusive de industrializados, mas nós precisamos melhorar as condições de competitividade, né? Diminuir a burocracia, adotar políticas industriais, né? Que inclusive é algo que está fora da pauta, né? Há muito tempo, e, sobretudo, incentivar a geração de valor agregado, porque isso é que nos tornará maduros o suficiente para negociar de igual para igual com a China ou com qualquer outro parceiro relevante. Bom, nós e agora somos uma das olhando para o futuro, né? 10 economias do mundo, né? E o senhor... Não há porquê. E o senhor dizendo tudo isso, olhando para o futuro, vendo a perspectiva da expansão cada vez maior da China, o senhor já está estudando mandarim? Pois é, eu não, porque eu não tenho nenhum interesse em ir para a China, né? Mas quem nos vê agora deve começar a pensar nisso? Eu acho que é uma alternativa, embora o inglês hoje seja por exemplo, uma língua internacional, né, nos negócios. Eu vejo que esse aumento da participação das empresas chinesas no Brasil é algo que não deve ser visto como algo necessariamente maléfico, mas que merece a nossa atenção, porque nós podemos perder a capacidade de coordenação e estratégia em setores relevantes, né, e criarmos uma dependência excessiva de geração e remessa de dólares em detrimento da nossa autonomia. Certo. Tá certo? E eu agradeço muito seus esclarecimentos, professor. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite e até amanhã. Boa noite.